Mano. O segundo sinal é de que uma pessoa está vivendo um chamado é o afastamento, ou bem dizer, a consciência do pecado, o afastamento do pecado. Toda pessoa que está vivendo um chamado, ele começa a ter consciência do pecado dele. Como assim? Por exemplo, você é um jovem que fumava, você é um jovem que fazia comportamentos negativos. E quando você começa a perceber que tem um chamado, ou que está vivendo um chamado, haverá consciência do pecado, haverá consciência daqueles erros, você sentirá aquela consciência, aquele comportamento que te incomodava, que não te incomodava, aquilo passa a te incomodar, aquilo passa a te frustrar. Toda pessoa que tem chamado, ele sente isso, ele sente que aquilo, o comportamento do passado, os erros do passado, no presente lhe incomoda, já não lhe faz mais, já não combina mais com ele. Por quê? Porque o Espírito Santo há em ti. O Espírito Santo que há em ti, ele começa a rejeitar esses comportamentos. Porque Deus, quando você começa a caminhar com Deus, você começa a ter, você começa a ser afastado de certos comportamentos, certos pensamentos que antes você tinha e que não te incomodava, como pensamentos de pecados. Porque muita gente comete pecados e se calhar não percebe que é pecado porque acha aquilo normal. Se calhar você faz uma coisa aqui, para Deus é pecado, mas você acha aquilo normal. Quando você começar a viver o teu chamado, você vai começar a ter consciência daquilo, você começa a se afastar daqueles comportamentos, porque você sente que aquilo já não combina mais contigo, já não combina mais com a tua essência que está a viver hoje. Isso aqui é um chamado, é o convite para andar com Deus. Quando você aceita o convite para andar sobre o plano que Deus tem para a sua vida, você começa a se afastar de comportamentos do pecado, a ter consciência do pecado, a buscar a se arrepender mais dos teus pecados. Você começa a se arrepender. Quando você peca ou falha, você começará a se arrepender ou ter consciência daquilo. Todo pecado que você vai fazer, você vai saber, você vai ter que se arrepender no sentido como você percebe que aquilo que você fez foi errado. É diferente no passado. No passado talvez você cometia esse pecado e não percebia, esse cara não dava nem cara para isso. Mas no presente você percebe que aquilo é pecado, então você se afasta daquilo. O chamado te afasta do pecado. O chamado tem responsabilidade. O chamado traz responsabilidade de te afastar do pecado, de te afastar daquilo que não alegra a Deus. O chamado vem com essa responsabilidade.